E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: como calcular o coeficiente angular de uma função afim conhecendo as coordenadas de dois pontos? Mas antes de fazer isso, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui periodicamente. Então vamos agora responder a esta pergunta por meio de um exemplo. Nós vamos começar identificando aqui o plano cartesiano. Nós temos os dois eixos, que são x e y, e nós vamos marcar agora os pontos, que são os pontos A e B. E para calcular o coeficiente angular de uma função afim, cujo gráfico é uma reta que passa por esses dois pontos, nós primeiro precisamos identificar os endereços de cada um dos dois pontos, começando pelo ponto A. No eixo x, o seu endereço está em -3, e no eixo y, o seu endereço está no número 5. Logo, o ponto A tem coordenadas que são dadas por -3 e 5. E com relação ao ponto B, no eixo x, o seu endereço é igual a 1 e no eixo y também. Portanto, as coordenadas de B são dadas por esse endereço, 1 e 1. E o que nós vamos fazer é calcular o coeficiente angular de uma reta cujo gráfico passa por esses dois pontos. E para fazer isso, nós utilizamos a seguinte relação: A é igual à diferença entre as coordenadas de y dividida pela diferença entre as coordenadas de x. E nós vamos tomar como referência o ponto A como x1 e y1 e o ponto B como x2 e y2. E agora nós vamos calcular o valor do coeficiente A. E nós vamos começar substituindo os valores de y2, y1, x2 e x1 aqui nessa relação. Começando por y2, nós temos que y2 é igual a 1, que é a coordenada y do ponto B. Portanto, aqui nós temos no lugar de y2 o número 1. Já no lugar de y1, nós temos a coordenada y do ponto A, que nesse caso é igual a 5, como nós podemos observar aqui no gráfico e aqui no seu endereço. Portanto, nós temos 1 menos 5. Na sequência, nós vamos para a coordenada de x2, que é a coordenada x do ponto B, ou seja, x2 é igual a 1, assim como nós podemos observar aqui no gráfico. E por fim, nós vamos analisar a coordenada de x1, e nós temos que x1 é a coordenada x do ponto A, que nesse caso é igual a -3, e esse -3 nós podemos observar aqui no gráfico também. E desse modo nós temos 1 menos 5 dividido por 1 menos -3. Agora, aqui no numerador, 1 menos 5 é igual a -4. E no denominador nós temos 1 menos -3. E como nós temos um menos antes do sinal de parênteses, nós invertemos essa operação e nós teremos 1 mais 3, que é igual a 4. Portanto, o coeficiente A é igual a -4 dividido por 4. E o resultado dessa divisão é igual a -1, porque um número negativo dividido por um número positivo resulta em um número negativo. E desse modo, nós sabemos que A é igual a -1. E graficamente, qual é o significado desse valor? Nós podemos dizer que a cada unidade de aumento em x, f de x decresce em uma unidade. Ou seja, o valor de y decresce em uma unidade a cada uma unidade de aumento em x. E se nós traçarmos o gráfico dessa reta, fica fácil de observar que quando nós caminhamos aqui uma unidade em x, o gráfico desceu uma unidade aqui. Então, mais uma unidade de aumento em x e uma unidade de decréscimo em y. E esse padrão se repete por todo o gráfico dessa função. E você conseguiu compreender como nós fizemos para calcular o coeficiente angular de uma reta dadas as coordenadas de dois pontos distintos? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui periodicamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.